Você já percebeu como o medo tem se infiltrado em quase todas as áreas da nossa vida? Seja nas contas que não fecham no fim do mês, nos exames médicos que tiram o sono, ou naquela insegurança que aparece quando a vida sai do controle, o medo sabe ser insistente. Mas e se eu te dissesse que há um segredo poderoso esquecido por muitos capaz de silenciar essas vozes internas? Não é uma fórmula mágica nem uma técnica de autoajuda da moda. O que vou te mostrar é um caminho antigo, testado por gerações, e totalmente acessível a quem tem fé. O medo até pode gritar, mas existe uma paz que fala mais alto, a paz de Cristo. Uma paz que não depende das circunstâncias, do saldo bancário ou do boletim médico. Ela nasce no coração de quem confia em um Deus soberano e conhece as promessas divinas que Ele deixou. Neste vídeo, vamos explorar juntos como vencer os medos modernos, aqueles que nos paralisam, sufocam e drenam nossas forças. A boa notícia? Você não precisa lutar sozinho. Com sabedoria bíblica, oração e coragem, há um caminho de transformação esperando por você. E, Soiler, ele começa na Palavra de Deus. Prepare-se para mergulhar em verdades que vão confrontar suas ansiedades, curar suas rejeições e fortalecer sua mente. Não estamos aqui para ignorar a dor ou fingir que ela não existe, estamos aqui para enfrentá-la com propósito, com encorajamento, e com a certeza de que o amor perfeito lança fora todo medo. Agora me diz, você está pronto para descobrir o segredo que pode mudar sua vida de dentro para fora? A ansiedade hoje virou companheira de muita gente, não do tipo que ajuda. É como uma nuvem constante, pairando sobre o futuro. Será que vou conseguir pagar tudo esse mês? E se aquela dor for algo sério? E se nada mudar? Esses medos, por mais comuns que sejam, drenam nossa paz espiritual e nos afastam do centro. A confiança em Deus. A boa notícia? Fé não elimina problemas, mas muda como lidamos com eles. O segredo começa com um reposicionamento interno, sair do modo pânico e entrar no modo promessa. Sim, os boletos chegam, os diagnósticos assustam e o mundo é imprevisível. Mas quando lembramos que servimos a um Deus soberano, que já venceu até a morte, tudo muda de perspectiva. O que parecia fim, vira processo. O que parecia caos, vira plano. Isso é sabedoria bíblica em ação. Uma mente sã não nasce do acaso, ela é cultivada. Ansiedade não se combate com distração, mas com direção. O que a palavra de Deus diz sobre seus medos? Que Ele cuida de cada detalhe, Mateus 6:26. Que seus cabelos estão contados. Que nenhuma lágrima passa despercebida. Saber disso não é só conforto, é armadura espiritual. E, vamos ser sinceros, viver sem essa armadura hoje é insano. E quando a mente começa a se acalmar, o coração também respira. A oração entra em cena como nosso SOS diário. Pode ser no trânsito, no banheiro do trabalho, ou no quarto antes de dormir. Falar com Deus quebra ciclos de ansiedade. Quando você transforma a preocupação em conversa com o Pai, algo poderoso acontece, a paz que excede todo entendimento invade. Não é mágica, é promessa. É importante lembrar, Jesus também enfrentou pressões. No Getsêmani, suou sangue. Isso mostra que sentir medo não é fraqueza, o problema é quando o medo dirige a nossa vida. E é aí que a fé precisa assumir o volante. Medo e confiança até podem viajar juntos, mas só um pode guiar. E, Soiler, o medo sempre escolhe atalhos perigosos. Deus, não. Deus guia com propósito. Então, se hoje você está com o coração acelerado pelo e se, aqui vai um convite: pause. Respira fundo. Entrega isso nas mãos de quem nunca perdeu o controle. Lembra, a ansiedade pode ser moderna, mas a solução continua sendo eterna. E ela tem nome: Jesus Cristo. Nem todo medo é ruim. Parece contraditório, né? Mas a Bíblia faz uma distinção clara entre dois tipos de medo que paralisa e o que protege. Um é fruto da ausência de Deus, o outro nasce da reverência à sua santidade. Esse segundo é chamado de temor do Senhor e, segundo Provérbios 9:10,
Ele é o princípio da sabedoria. Já o primeiro, o medo destrutivo, é o oposto da fé e rouba nossa clareza. A diferença entre os dois está na origem. O medo reverente nos aproxima de Deus, nos lembra da sua grandeza e nos leva à obediência. Já o medo que gera pânico e desespero tem raízes na dúvida e na tentativa de controlar o incontrolável. Quando não reconhecemos Deus como soberano, qualquer notícia vira ameaça. O caos toma o lugar da paz, e as promessas divinas são esquecidas na gaveta da ansiedade. Eclesiastes 12:13 reforça essa ideia: tudo se resume a temer a Deus e guardar seus mandamentos. Mas temer, aqui, não é viver apavorado, e sim reconhecer que Ele é o centro de tudo. Quem teme a Deus de verdade não vive escravo do medo mundano, porque sabe que está nas mãos daquele que governa todas as coisas. O temor do Senhor liberta, enquanto o medo do mundo aprisiona. É por isso que tanta gente vive presa, mesmo conhecendo a palavra. Por que trocou o temor pelo terror? Colocou mais fé nas más notícias do que nas boas novas do Evangelho. O medo negativo distorce a visão, gera desconfiança, e alimenta mentiras sobre Deus como se ele fosse indiferente ou ausente. Mas a Bíblia é clara: Deus é presente, constante e fiel. Ele não muda. Quem precisa mudar somos nós. Quer um teste simples? Repare como você reage quando recebe uma má notícia. Se o coração entra em colapso, talvez o medo esteja sendo alimentado em excesso. Mas se mesmo com dor você consegue lembrar das promessas de Deus, então está sendo guiado pelo temor saudável. Esse tipo de postura não surge da noite para o dia, mas é cultivada na leitura diária da palavra e na prática constante da oração. Essa distinção é vital, porque define o tom da nossa vida espiritual. Quem vive sob o medo destrutivo vive sempre na defensiva, tentando prever e evitar o pior. Mas quem teme a Deus caminha em paz, mesmo quando tudo parece incerto. Não porque sabe todas as respostas, mas porque confia plenamente em quem conduz o caminho. E esse tipo de confiança transforma tudo. O medo raramente nasce do nada. Ele costuma ser uma construção lenta, alimentada por experiências passadas, crenças distorcidas e interpretações erradas da realidade. Às vezes, começa lá na infância, com palavras malditas que ouvimos de pessoas que amávamos. Você nunca vai ser capaz. Você sempre estraga tudo. Essas frases, mesmo ditas sem intenção, fincam raízes profundas que florescem em inseguranças adultas. Outras vezes, o medo vem de uma imagem equivocada de Deus. Crescemos achando que Ele é distante, exigente demais ou pronto para castigar a qualquer erro. Essa ideia distorcida gera uma espiritualidade baseada em medo, não em amor. E quando a base está errada, tudo desmorona na primeira crise. Por isso, conhecer a palavra é essencial. Ela revela quem Deus realmente é: Pai amoroso, justo, paciente e presente. Há ainda outro fator sutil, mais poderoso: a imaginação desgovernada. A mente cria cenários catastróficos, alimenta pensamentos ansiosos e transforma qualquer sintoma em sentença. A Bíblia nos alerta sobre isso quando diz que devemos levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Ou seja, pensamentos precisam de filtro. Se não forem confrontados com a verdade, viram fonte constante de sofrimento. Essa mistura traumas, mentiras sobre Deus e pensamentos descontrolados formam um terreno fértil para o medo crescer. E o pior é que, quanto mais alimentamos esse medo, mais ele se fortalece. É como um parasita vive da energia que damos a ele. Mas a boa notícia é que tudo isso pode ser transformado. O primeiro passo é reconhecer essas raízes e levá-las diante de Deus em oração sincera. Muita gente tenta resolver o medo apenas com força de vontade ou frases motivacionais. Mas isso é como pintar uma parede com mofo sem tratar a umidade. O problema continua lá, escondido, esperando a hora de voltar. A verdadeira cura começa na alma, no espaço secreto onde só Deus consegue tocar. É lá que Ele revela mentiras, traz luz ao passado e nos reconstrói com base no amor perfeito.
Quando entendemos de onde vem o medo, deixamos de vê-lo como inimigo invisível e passamos a tratá-lo como um sintoma. Um sintoma de que algo dentro de nós precisa ser renovado. E essa renovação não é mágica, mas fruto de relacionamento com Deus. A fé não apaga o passado, mas ressignifica. E o que antes causava pavor pode se tornar o testemunho que fortalece outros. É assim que Deus transforma feridas em ministérios. O medo não afeta só a mente, ele compromete todo o ser. Espiritualmente, ele interrompe nossa caminhada com Deus. Onde há medo, há paralisação. Perdemos a ousadia para obedecer, para avançar, até para orar. Aos poucos, a fé vai sendo sufocada por preocupações, e a confiança em Deus vai sendo substituída por controle humano. É como se disséssemos: Senhor, eu confio. Mas deixa que eu resolvo. Fisicamente, o medo cobra um preço alto. Insônia, tensão muscular, queda de imunidade, crises de pânico, tudo isso é o corpo reagindo a um estado interno constante de alerta. E o mais grave é que muita gente acha isso normal. Se acostuma a viver em guerra interna. Mas não foi para isso que fomos criados. O plano de Deus sempre incluiu descanso, mente sã e paz espiritual. E não apenas em teoria, mas na prática diária. Segundo 2 Timóteo 1:7, Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. Isso significa que o medo que paralisa não vem dele. Pelo contrário, é um intruso. E onde esse intruso entra, começa a causar confusão. Decisões apressadas, relacionamentos rompidos, oportunidades perdidas. O medo nos tira do propósito e nos empurra para um estilo de vida baseado em proteção, não em missão. Outra consequência é a procrastinação espiritual. Quantas vezes deixamos de fazer algo que Deus nos pediu por medo de falhar, de ser rejeitado, de sair da zona de conforto? Perdemos bênçãos por hesitar. E, com o tempo, o medo nos convence de que somos incapazes. Mas Deus nos vê com outros olhos. Ele chama, capacita e espera uma resposta de confiança, mesmo quando ainda sentimos o frio na barriga. Além disso, o medo rompe a comunhão com os outros. Criamos muros ao invés de pontes. Passamos a interpretar tudo como ameaça e nos fechamos. Isso mina os relacionamentos e isola o coração. A fé, ao contrário, nos convida ao risco do amor, amar mesmo com a possibilidade de não ser correspondido, servir mesmo sem garantias. Quem vive guiado pelo medo, evita a dor. E perde o milagre. Por fim, o medo corrói nossa identidade. Ele sussurra mentiras até que comecemos a duvidar de quem somos e de quem Deus é. Mas existe um caminho de volta: reconhecer que esse estado não é natural, não é espiritual, e não é inevitável. Podemos romper com esse ciclo. E tudo começa com uma escolha: parar de aceitar o medo como parte de nós e começar a lutar com as armas que Deus já nos deu. Ansiedade sobre o futuro é um dos maiores medos da nossa geração. O amanhã parece sempre ameaçador: instabilidade financeira, crises familiares, diagnósticos inesperados. Mas Jesus foi direto em Mateus 6 versos 25 e 26: não andem ansiosos. Observem os pássaros. Ele não está dizendo que o futuro não importa, mas que a ansiedade não tem o poder de resolvê-lo. Quem tem fé, aprende a viver um dia de cada vez. A oração é o caminho mais direto para sair do ciclo de preocupação. Filipenses 4 versos 6 e 7 nos convida a levar tudo a Deus em oração e, em troca, receber paz que excede o entendimento. Essa paz não depende de circunstâncias favoráveis, mas de uma entrega real. A prática aqui é simples, mas poderosa. Toda vez que o medo bater, transforme-o em um momento de conversa com Deus. Fale com sinceridade, sem filtro. Não existe oração certa ou errada quando vem do coração. Você pode orar com lágrimas, com raiva, com silêncio. O importante é não guardar para si aquilo que te sufoca. Deus não se ofende com suas dúvidas. Ele se move em direção a quem o busca com honestidade. A ansiedade não aguenta a luz da presença de Deus.
E quanto mais você ora, mais sua mente aprende a descansar na soberania dele. Barnabé é um exemplo de alguém que, mesmo em meio à adversidade, manteve uma postura de fé. Ele não era famoso como Paulo, nem performático como Pedro. Mas era conhecido por ser homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Isso não significa que ele não tinha lutas, significa que escolheu confiar em Deus apesar delas. Sua vida mostra que é possível ser estável emocionalmente mesmo em tempos instáveis. Trocar a ansiedade pela paz exige disciplina. Não é automático. Requer o hábito de abrir a Bíblia antes de abrir as redes sociais, de orar antes de reclamar, de agradecer mesmo quando nada parece digno de gratidão. Esses são pequenos gestos que, feitos com constância, mudam a atmosfera interior. Porque, quando o coração é treinado na presença de Deus, o futuro deixa de ser um fantasma e se torna apenas o próximo passo. O que está tirando sua paz hoje? Será que não está na hora de parar de tentar controlar tudo e começar a confiar mais? A oração é o meio mais direto de entregar o controle. Não precisa ter todas as respostas, você só precisa saber em quem está confiando. E quando essa confiança é real, a ansiedade perde a força. Porque a alma que ora é a alma que aprende a descansar. Pouca coisa machuca tanto quanto a rejeição. Seja ela explícita, como uma demissão inesperada, ou silenciosa, como um olhar de desprezo, o sentimento é o mesmo: inadequação. O medo de fracassar ou ser rejeitado pode nos empurrar para uma vida de performance, onde buscamos a aprovação constante dos outros. O problema é que esse tipo de validação nunca dura. A verdadeira segurança nasce de saber quem somos em Deus. Quando a aceitação humana se torna o nosso alvo principal, abrimos espaço para um medo destrutivo. Foi exatamente isso que aconteceu com Saul em 1 Samuel 15. Ele preferiu agradar o povo em vez de obedecer a Deus e isso custou seu reinado. A busca por aceitação o cegou espiritualmente. O medo de perder o favor das pessoas o levou a comprometer princípios. Isso ainda acontece todos os dias, de formas mais sutis. Por outro lado, encontramos exemplos de coragem em pessoas que escolheram agradar a Deus acima de tudo. Priscila e Áquila, em Atos 18, não se intimidaram diante de perseguições. Assumiram riscos para ensinar a verdade e apoiar Paulo no ministério. Eles não estavam preocupados em parecer certos aos olhos do mundo, mas em serem fiéis ao chamado divino. Quando a identidade está firmada em Deus, o medo perde espaço. O medo da rejeição também afeta relacionamentos. Passamos a medir palavras, esconder partes de nós, evitar vulnerabilidade. Mas relacionamentos profundos só crescem onde há verdade. E a verdade exige coragem. Coragem de ser imperfeito, de errar, de aprender. A palavra de Deus nos lembra que somos aceitos em Cristo. Essa aceitação é o antídoto para o medo de não sermos suficientes. Fracasso, por sua vez, é um professor exigente, mas eficiente. Se enxergado pela lente certa, ele pode se tornar solo fértil para crescimento. O problema é que, movidos pelo medo, muitos nem tentam. Preferem não arriscar do que correr o risco de cair. Mas a Bíblia está cheia de histórias de pessoas que falharam e foram restauradas. Pedro negou Jesus, mas foi chamado para liderar a igreja. Deus não cancela quem erra, ele transforma. Se hoje você se sente preso pela expectativa alheia ou pelo medo de não dar conta, lembre-se disso: a única opinião que realmente importa é a de Deus. E ele já declarou o seu valor. A fé não é um escudo contra falhas, mas uma ponte para a superação. A rejeição pode doer, mas não define quem você é. Fracassos podem marcar, mas não têm poder de anular o plano que Deus escreveu para a sua vida. O medo de perder alguém ou algo precioso é um dos mais profundos que enfrentamos. Afinal, todos nós temos vínculos, sonhos, planos e pensar em perdê-los nos abala. Mas a vida, com sua imprevisibilidade, insiste em nos lembrar que não temos controle sobre tudo. A dor da perda é real, mas não precisa ser o fim da história.
Para quem crê, até o sofrimento pode ser solo de transformação. Romanos 8:28 declara que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Isso não significa que tudo será agradável, mas que nada será em vão. Há propósito até naquilo que não entendemos. Perdas podem revelar onde está nossa verdadeira segurança. Quando tudo desmorona, o que permanece? Se a nossa fé estiver firmada em Cristo, nenhuma perda será capaz de nos destruir por completo. 2 Coríntios 4 também nos lembra que as aflições presentes são leves e momentâneas comparadas à glória eterna que nos espera. A dor é passageira, mesmo quando parece interminável. O sofrimento, por mais intenso, não tem a palavra final. Ele pode até nos dobrar, mas Deus é quem nos levanta. A fé transforma a dor em ponte para amadurecimento, empatia e intimidade com Deus. Dorcas, por exemplo, era conhecida por sua generosidade. Mesmo em um contexto de risco, não deixou de servir. Quando morreu, foi tão amada que oraram por sua ressurreição e ela voltou à vida. Esse exemplo nos mostra que o sofrimento não deve paralisar a bondade. Continuar sendo instrumento de Deus, mesmo em meio à dor, é um ato de coragem e fé. Não vivemos para fugir da dor, mas para revelar a luz de Deus mesmo nela. O medo do sofrimento também nos faz construir muros. Tentamos evitar tudo que possa doer. Mas essa autoproteção exagerada pode nos impedir de viver plenamente. A vida com Deus não é uma promessa de ausência de dor, mas de presença em meio à dor. Ele caminha conosco no vale. Ele nos sustenta na perda. E, mais do que isso, Ele nos molda por meio das lágrimas. Se hoje você está diante de perdas reais ou temidas, lembre-se: Deus continua no controle. A ausência de respostas não é ausência de cuidado. Talvez você não consiga entender o porquê, mas pode confiar no com quem. Sofrer com Deus é diferente de sofrer sozinho. A fé não anula a dor, mas dá sentido a ela. E isso muda tudo. Em tempos de medo, a mente tende a buscar garantias. Queremos certezas, respostas rápidas, soluções imediatas. Mas a verdadeira segurança não está nas circunstâncias, e sim nas promessas de Deus. Isaías 41:10 nos lembra: não temas, porque eu sou contigo. Essa é uma declaração que atravessa gerações. O medo pode até se apresentar como realidade, mas a promessa de Deus é maior que qualquer fato. O Salmo 34:4 é ainda mais direto: busquei o Senhor, e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. A chave está na busca. Quem se apoia apenas em força própria se cansa, mas quem busca o Senhor encontra descanso e direção. O medo não é vencido com otimismo barato, mas com a verdade sólida da palavra. As promessas não são frases bonitas, são armas espirituais contra os ataques da alma. Josué 1:9 nos orienta a ser fortes e corajosos, não porque somos invencíveis, mas porque Deus é conosco. Essa coragem não vem de dentro, vem do alto. É baseada na presença dele. Por isso, conhecer as promessas bíblicas é essencial. Elas nos realinham, nos reorientam e nos fortalecem. Um coração cheio da palavra não se entrega fácil ao desespero, porque sabe em quem tem crido. Superar o medo exige identificar sua origem. É o medo da morte? Da escassez? Da solidão? Cada um desses medos tem uma resposta nas Escrituras. E é por isso que precisamos nos tornar íntimos das promessas de Deus. Elas não apenas acalmam, mas também nos ensinam a guerrear. A fé é como um músculo, quanto mais exercitada, mais forte fica. E a palavra é o alimento desse músculo. É importante lembrar que promessas não eliminam o processo. Elas sustentam durante o processo. Deus prometeu a terra para Josué, mas ele ainda teve que atravessar o Jordão, enfrentar muralhas e liderar batalhas. A promessa não poupou esforço, mas garantiu a vitória. Assim é conosco: Deus não nos livra de todo desafio, mas nos garante presença, força e direção em cada etapa do caminho. Se você tem vivido dias de medo, mergulhe nas promessas.
Leia, memorize, declare em voz alta. Transforme as escrituras em resposta automática ao medo. Quando a mente for invadida por dúvidas, responda com a verdade. Quando o coração vacilar, volte à palavra. Porque nenhuma arma é mais poderosa do que aquilo que Deus já garantiu. E Ele sempre cumpre o que promete. Fé não é ausência de sentimentos, é decisão acima deles. Hebreus 11:1 define fé como a certeza do que se espera, a convicção do que não se vê. Em outras palavras, fé é confiar mesmo quando os sentimentos gritam o contrário. Há dias em que tudo parece dar errado, em que o coração está inquieto e a mente cheia de dúvidas. Nesses momentos, é a fé que mantém os pés firmes. João 14:27 traz um consolo direto de Jesus: deixou-vos a paz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Essa paz não depende de emoções, mas de conexão com Cristo. Sentimentos são voláteis. Hoje você se sente forte, amanhã nem tanto. Mas fé é constante quando alimentada pela palavra. Ela é o alicerce que não cede diante das tempestades da alma. A grande armadilha é deixar os sentimentos comandarem a vida. Se você só age quando se sente corajoso, pode passar a vida toda paralisado. Fé nos chama a agir mesmo com medo, a obedecer mesmo sem entender. Foi assim com Abraão, com Moisés, com Maria. Nenhum deles tinha todas as respostas, mas tinham uma convicção: Deus é fiel. E isso foi suficiente para continuarem avançando. 1 João 4:18 é direto: o amor perfeito lança fora o medo. Esse amor não é emocional, é espiritual, vem de Deus e nos liberta. Quando você entende o quanto é amado, o medo perde seu domínio. Você pode até senti-lo, mas ele não te controla mais. O amor de Deus preenche os espaços que antes eram ocupados por ansiedade, rejeição e insegurança. E onde há amor, há descanso. A fé verdadeira não é cega, ela enxerga além. Não ignora o problema, mas vê Deus maior do que ele. Essa perspectiva transforma tudo. Você não precisa sentir paz para ter paz. Não precisa estar animado para confiar. Não precisa entender tudo para obedecer. Fé é confiar em quem Deus é, mesmo quando tudo à sua volta diz o contrário. E essa confiança muda sua postura diante da vida. Se os sentimentos têm comandado seus dias, talvez seja hora de fazer uma escolha diferente. Escolha crer, mesmo sem sentir. Escolha declarar a verdade, mesmo com a alma agitada. Deus honra quem decide confiar. E a cada passo de fé, Ele responde com direção, força e paz. Fé não elimina o medo, ela o coloca no lugar certo aos pés da cruz. Chegou a hora de encarar a pergunta que talvez você tenha evitado até agora: que medos estão impedindo você de viver plenamente a paz de Deus? Às vezes é o medo de se entregar, de confiar, de largar o controle. Outras vezes, é o medo de mudar, de sair da zona de conforto, de aceitar que Deus tem um plano melhor. Mas a verdade é que enquanto o medo for seu conselheiro, a paz será apenas uma teoria distante. Cristo está te convidando a um relacionamento mais profundo. Não um vínculo religioso, mas uma aliança transformadora. A paz que Ele oferece não é leve e frágil, é firme como rocha. Só que para experimentá-la, é preciso se render. Entregar o medo, a ansiedade, a necessidade de controle. E, em troca, receber algo que o mundo inteiro busca: descanso real para a alma. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, essa é sua oportunidade. Não porque você tem todas as respostas, mas porque está cansado de viver sob o peso de perguntas sem fim. Dê o primeiro passo. Fale com Ele, aí mesmo onde você está. Deus ouve orações simples, feitas com coração sincero. E esse primeiro sim pode ser o início de uma nova jornada, não sem lutas, mas com sentido. Para quem já conhece a fé cristã, o desafio é renovar a confiança nas promessas de Deus. Talvez você creia há anos, mas permitiu que o medo voltasse a ocupar um lugar que não é dele. Hoje é o momento de reposicionar sua fé. Reafirmar que sua confiança não está nos seus sentimentos, nem nas circunstâncias, mas no caráter imutável de Deus.
Ele é fiel ontem, hoje e sempre. Você não foi chamado para viver preso ao que te assusta. Foi chamado para viver com coragem, com ousadia, com propósito. A transformação começa no coração, mas precisa chegar às atitudes. Que tal começar hoje, assumindo uma postura diferente diante do medo? Escolha alimentar sua mente com a palavra, intensificar sua vida de oração e buscar apoio em quem caminha pela fé. Agora me diga o que o medo ainda está te impedindo de fazer? De amar? De tentar de novo? De obedecer a um chamado? Pense nisso. E, se esse conteúdo falou com você, compartilhe com alguém que também precisa vencer o medo. Juntos, vamos criar um ambiente de fé e encorajamento. Um passo de cada vez. Mas sempre com os olhos em Cristo, que é a nossa verdadeira paz. Chegando até aqui, fica uma pergunta inevitável: o que você vai fazer com tudo isso que ouviu hoje? Continuar permitindo que o medo dite o ritmo da sua vida ou escolher viver com coragem, baseado na verdade de que Deus está com você? Talvez a maior batalha não esteja fora, mas dentro, entre confiar ou recuar, entre avançar pela fé ou paralisar pela dúvida. Você percebeu como o medo afeta a mente, o corpo, os relacionamentos, a espiritualidade? Não é pouca coisa. Mas também viu que existe um caminho de liberdade. A paz que vem de Cristo não é uma ilusão, é uma promessa disponível a todos que creem. A pergunta é: você está disposto a abrir mão do controle para experimentar essa paz? Agora é o momento de agir. Reflita: que passos concretos você pode dar ainda hoje? Que versículos vai declarar? Que oração precisa fazer? Que decisões vai tomar, mesmo com o coração acelerado? Não espere estar pronto, esteja disponível. Deus age no movimento. E fé é isso, confiar antes de ver o resultado. Se esse conteúdo falou com você, se fortaleceu sua fé, então não guarde só para si. Envie para alguém que esteja lutando contra o medo. Compartilhe a esperança. Seja instrumento de encorajamento. E lembre-se, você não está sozinho nessa jornada. Há um Deus presente, fiel, que luta ao seu lado e um povo caminhando junto. Agora, se você quer continuar recebendo mensagens que edificam, desafiam e transformam, inscreva-se no canal. Ative as notificações e fique por dentro dos próximos vídeos. Tem muita coisa boa vindo aí. A jornada da fé não termina aqui, ela só está começando. E cada novo conteúdo será mais um passo rumo à vida plena que Deus sonhou para você. Então vamos juntos nessa caminhada? A fé vence o medo. E a paz de Cristo já está à porta, basta abrir.